Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é aplicativos de hospedagens. O mais conhecido deles é Airbnb, mas existem outros. Os nossos convidados são Dr. Alexandre Marques, especializado em Direito Condominial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E Dr. Ricardo Costa Almeida, advogado e síndico profissional. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Doutor, vou começar com você. Vamos lá. Tem alguma lei específica sobre o assunto? Tem sim. A gente tem a locação, Lei de Locação, 8.245 de 91, e temos a própria Lei de Hospedagem, Lei 11.701 de 2008. Mas principalmente, Ricardo, e assim, nossos amigos estão assistindo a gente, né, o doutor também pode corroborar isso que eu vou falar, o que vai vigir como lei maior, o que vai determinar se é possível ou não praticar a hospedagem no condomínio é a convenção do condomínio. Tem que estar previsto na convenção a possibilidade da prática da hospedagem. Então a gente já começa com uma resposta que é uma pergunta recorrente, se é possível proibir o uso do aplicativo, do Airbnb, como é conhecido no condomínio. A resposta é sim, dependendo se tiver previsto na convenção a proibição, é isso? Exatamente. Tanto que os condomínios de São Paulo e de outros estados que não se conformam com o uso do Airbnb, não vamos nem falar em Airbnb, vamos falar na hospedagem, né, de um modo geral, tem recorrido ao judiciário para obstar essa prática locativa. E com sucesso. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, tem emitido vários julgados no sentido de prover, inclusive, liminarmente, né, através de decisões cautelares que os juízes estão prolatando, a suspensão da atividade da locação por hospedagem no condomínio residencial. Com base na convenção. Com base na ausência da previsão na convenção do condomínio. A ausência já é um motivo da previsão na convenção do condomínio, e aí eles fazem isso com uma análise prefícua ali, né, que está na lei de locação e eventualmente na lei de hospedagem. Então são parâmetros muito distintos, que não se enquadra na atividade do condomínio residencial, foge ao escopo, à finalidade do condomínio residencial. Perfeito. Doutor, nos condomínios onde o senhor é síndico, existe esse tipo de atividade? Corriqueira. Corriqueira? Corriqueira, muito corriqueira. Porém, muito embora as convenções estabeleçam que pode ou não desenvolver essa atividade, que é uma atividade comercial de locação, como o doutor bem colocou, a Lei 8.245/91, que é a lei de locação, que ela estabelece como que se faz um contrato, o que é locador, o que é locatário, o seu período contratual, nós devemos atentar que a Constituição brasileira, ela estabelece o direito de propriedade, né, doutor? Isso mesmo. E muitos proprietários vão ao judiciário também, invocando o preceito constitucional, que a lei protege o proprietário, permitindo que ele faça do imóvel aquilo que ele bem entender. Então, entre uma lei, uma Constituição, que sobrepõe uma lei ordinária, e essa lei ordinária sobrepõe uma assembleia ou uma convenção coletiva, o judiciário fica para onde eu vou. Por isso que nós temos as correntes nos tribunais. Hoje o Tribunal Paulista, ao que me parece, doutor, ele protege o condomínio e não o condômino ou o proprietário. Vamos dizer. Eu vou pegar, perfeita colocação, vou pegar o gancho e voltar para o doutor Alexandre. Eu que não sou advogado, sempre falo que é muito difícil, porque às vezes a lei diz uma coisa, mas os juízes dão entendimentos diferentes. E às vezes cidades, estados diferentes dão entendimentos diferentes. Isso é corriqueiro em diversos assuntos, ainda mais um assunto novo e de tecnologia, né, doutor? Isso mesmo. Como se resguardar? Você, condomínio, está tendo problemas com esse tipo de uso desse aplicativo, como se resguardar para não depender tanto do qual juiz vai cair a ação, por exemplo. Aí aqui cabe até a gente colocar uma coisa um pouquinho mais detalhada para quem está nos assistindo, que é o seguinte: desde que a Constituição Federal da República entrou em vigor em 88, há uma tendência do judiciário, dos juízes, do STJ, do STF em Brasília, a julgar em consonância com o que está na Constituição Federal da República, preservando principalmente a dignidade da pessoa humana e o que está elencado ali em termos de propriedade, aquela coisa toda.
E aí, cada vez mais, a gente está tendo uma relativização entre o direito de propriedade, a função social da propriedade, né, e a destinação do imóvel ali. Quando a gente lança um olhar sobre o artigo 1334 do Código Civil, a gente vai encontrar ali uma previsibilidade de que o condômino dê à sua unidade condominial a mesma destinação das demais. Então está previsto, por exemplo, no Código Civil, que ele não pode desnaturar, desvirtuar o uso da unidade condominial, conforme a sua conveniência. Então, quando ele começa a praticar esse tipo de locação por hospedagem, a hospedagem em si, o que deve o condomínio fazer? Notificá-lo formalmente da irregularidade do uso da unidade condominial, na reincidência, multar esse condômino, se for o caso, pode multá-lo até em 5 cotas condominiais. Por quê? Porque o próprio artigo 1334 traz na sua previsão que o condômino que não cumpre reiteradas vezes com as suas obrigações pode ser multado em até 5 cotas condominiais, com aprovação em assembleia de 3/4 dos condôminos remanescentes. E se ainda assim ele insistir na conduta delitiva, faltosa, ele pode ser multado em até 10 cotas condominiais, como prevê lá o artigo 1337 do Código Civil, já com a postura antissocial. Perfeito. E ainda assim o condomínio pode recorrer ao judiciário para tentar ali uma decisão judicial. Agora, como enrobustecer isso? Como fazer com que, levada a questão ao judiciário, o juiz se sinta um pouco mais ali tolhido, um pouco mais assim engessado no sentido de julgar ao seu bel prazer, como ele interpreta aquilo. Imaginemos que é um juiz que tem um imóvel no litoral, lá em Santos, e ele mesmo faz uso da unidade dele no Airbnb. Então ele não vê nenhum problema naquilo, pelo contrário, né? Então como fazer? Fazer prever na convenção desse condomínio, taxativamente, expressamente, que o condomínio não autoriza a utilização das unidades condominiais para hospedagem. Perfeito. Nessa hora, vai complicar um pouquinho mais para esse juiz. Define e não dá muita abrangência. Isso. Ricardo, você como síndico, tem algum condomínio que você já aplicou multa, já tem alguma ação contra um condômino? Você vive essa situação em algum condomínio seu? Eu procuro administrar os condomínios, onde eu sou prestador de serviço como síndico profissional, chamando os condôminos para uma conversa, sempre fazendo uma mediação. A experiência que nesses anos de sindicância profissional me trouxe é que a conversa sempre é o melhor caminho. Tentar conscientizar o proprietário dos benefícios ou malefícios que você locar por curta temporada através desses diversos aplicativos pode trazer para o condomínio. E o senhor tem conseguido resolver amigavelmente? Amigavelmente. Não tem nenhum caso ainda que extrapolou? Por hora, na mediação, eu consegui resolver na mediação. Um dos maiores problemas para o condomínio é a segurança pública. A plataforma, eu vou fazer por analogia aqui, a plataforma é como se fosse a plataforma de locar um táxi, por exemplo. Sim. Não é isso? Uber, por exemplo. O Uber, que é uma boa plataforma, como o Airbnb também é uma boa plataforma. Porém, essas plataformas trouxeram vários problemas para a sociedade que aos poucos foram sendo sanados, né? Quando você chama um aplicativo de Uber, você não sabe quem é o motorista do táxi. Quando você loca via Airbnb ou outra plataforma, você não sabe aquele inquilino. Então, eu, gestor, eu síndico profissional, eu devo fiscalizar isso daí. E fiscalizar mesmo, para evitar que traficantes entrem no meu condomínio. Cavalo de Troia, né? Vamos falar de Troia. Né? Estupradores entrem. Perfeito. Roubadores entrem, furtadores entrem, pessoas de má índole. Perfeito, né? Perfeito. E aí agora eu vou deixar a pergunta para vocês, que é o seguinte: permitido o uso da locação por aplicativo, como criar regras para que isso não ocorra, para que pessoas, ou para inibir que ocorra, né? Porque não temos como o poder de proibição total, mas como a gente inibe que esse tipo de pessoa entre no nosso condomínio? E quando não é permitido, que ações o condomínio, representado pelo síndico, podem tomar? Vocês vão responder para mim isso no segundo bloco. Agora eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso. Olho na tela. Eu sou síndica profissional, meu nome é Helena Guedes, da empresa DM Síndica, e atuo nos condomínios da Zona Leste de São Paulo. Eu trabalho na área de condomínios há 19 anos,
trabalhei em conceituadas administradoras e nessa minha experiência percebi que o mercado estava bastante carente de síndicos profissionais. O síndico profissional tem que estar preparado para assumir essa área, porque ele tem que seguir a legislação e as obrigatoriedades que o condomínio requer. O curso de sindicância profissional me ajudou bastante, abriu portas, novos empreendimentos, contatos com construtoras, enfim. O síndico preparado é aquele que se forma nessa área. Hoje estou à frente da sindicância de 5 condomínios, sendo 4 na Zona Leste e 1 na Zona Norte. Nosso objetivo realmente é crescer, para atender o mercado. A profissão da sindicância é uma área de evolução, com várias construções que requer profissionais habilitados para atender a demanda do condomínio. A minha maior satisfação como síndica é perceber a valorização do patrimônio dos condôminos, uma boa relação de convivência, além das contas estarem saudáveis. Para que um síndico tenha sucesso na área, ele precisa, acima de tudo, transparência, comunicação permanente entre os condôminos, para que tenha uma boa convivência dentro do condomínio. Bom, estamos de volta. Deixei 2 perguntas bem difíceis para vocês responderem para a gente. Terão outras. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!